Olá, galerinha do nono ano, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila de Matemática. E vamos lá para mais uma aula, dando continuidade no nosso conteúdo de sistema de equações. Lembrando que estamos no finalzinho do nosso capítulo 4, que foi sobre equações do segundo grau. E estamos dando continuidade a sistema de equações. Então, na página 127, tem atividade, eu já respondi a letra A e a letra B com vocês. E vamos responder na aula de hoje a letra C. Então, nós temos aqui esse sistema de equação, x, y igual a menos 4 e 3x mais 4y igual a menos 22. Nessa questão aqui, nós iremos estar utilizando o método da substituição. Nós vimos o método da adição e o método da substituição na aula anterior. Nessa item aqui C, iremos utilizar o método da substituição, porque não vai dar para adicionar. Então, vamos estar fazendo a substituição. Então, substituir nesse daqui, vou fazer substituição nessa segunda equação aqui. 3x mais 4y igual a menos 22. Então, vou isolar o meu x. Então, ficou 3x igual a menos 22. 4 tá mais, passar para cá, menos 4y. Certo? Então, o 3 está multiplicando, turma, passa para o outro lado como? Dividindo. Então, vai ficar x é igual a menos 22 menos 4y dividido por 3. Ó, o 3 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, vamos utilizar o nosso método da substituição. Vou substituir na minha primeira equação. Minha primeira equação quem é? x e y igual a menos 4. Então, no lugar de x, eu vou botar quem? Menos 22 menos 4y sobre 3. Ó, no lugar de x, botei menos 22 menos 4y sobre 3. Vezes y, esse y daqui, igual a quanto? Menos 4. E agora eu vou fazer o que, turma? Vou aplicar a distributiva. Então, ó, aplicar a distributiva. Menos 22 vezes y, menos 22y sobre 3, menos 4y vezes y, menos 4y ao quadrado, sobre 3, igual a menos 4. Percebam que agora nós temos uma equação do segundo grau, então vamos só arrumar ela na formazinha que estamos acostumados. Menos 4 terços y ao quadrado, menos 22 terços y, mais 4. O 4 tá menos, passa para cá, mais, igual a 0. Então, nós temos aqui a nossa equação do segundo grau. Então, vamos resolver utilizando a fórmula de Bhaskara. Nesse caso aqui, nós não vamos utilizar sobreproduto, vamos utilizar Bhaskara. Quem é o meu A? Menos 4 sobre 3. Quem é o meu B? Menos 22 sobre 3. Quem é o meu C? 4. Então, a fórmula de Bhaskara do meu delta. B ao quadrado menos 4AC. Então, quem é B? Menos 22 sobre 3 ao quadrado, menos 4AC. Então, meu delta foi quanto? 676 sobre 9. E aí, turma, o que eu vou querer que vocês façam? Fórmula de Bhaskara é um assunto que nós já vimos, não foi resolução pela fórmula de Bhaskara. Aqui eu tô dando pra vocês, abre as com os pulinhos de gato, já dei pra vocês, ó, resolvendo o delta dá isso aqui, 676 sobre 9. Eu quero que no caderno de vocês, ou no livro, como no livro não vai ter espaço, né? No caderno de vocês façam tudo destrinchadozinho. Vai fazer, como assim, pessoal? Destrinchadozinho. Vamos lá resolver essa parcela. 22 ao quadrado é a mesma coisa aqui, 22 vezes 22. Vai dar quanto? 484. Então, vocês vão colocar 484 sobre 3 ao quadrado, 9. Então, vai ficar 484 sobre 9. Menos, aí vocês vão colocar 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Menos 64 sobre 3. E aí, vocês vão tirar uma MC de 9 e de 3, que vai dar 3, fazer todo o processo que vocês já sabem, até chegar a esse resultado. Então, eu quero que vocês façam passo a passo até chegar essa partezinha daqui, certo? Que isso aqui vocês já sabem. Vamos lá para o nosso x, que no caso aqui é y. Aí, vocês têm que prestar atenção nisso, ó. Quem é minha incógnita? Minha incógnita aqui é y. Então, eu vou colocar aqui quem? Y é igual a quem? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, ó,
menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, vamos lá achar o nosso Y1. Mais uma vez, eu vou querer que vocês façam no caderno de vocês toda essa partezinha aqui destrinchada, certo? Então, 22 sobre 3, mais ou menos. Quanto é a raiz de 676? 26. Raiz de 9, 3. Dividido por menos 8 sobre 3. Por quê? 2 vezes 4, 8, 3. Tranquilo. E aqui, percebam que eu já botei, ó. O Y1 é igual a menos 6. Já trouxe pra vocês, mas eu quero que vocês destrinchem até encontrar esse valor aqui, menos 6. Como, professora, que eu vou estar destrinchando? Vou fazer esse aqui para vocês estarem destrinchando no Y2. Vamos lá. 22 sobre 3, então é um 3 só. No mesmo denominador, posso colocar tudo em um traço só. 3. Tá? Aqui é o traço maior da divisão. Eita. Vamos pegar aqui a borracha. Borracha. O traço foi muito grande. Caneta. Cadê a caneta? Aqui. Borracha, caneta. Aqui é o traço maior. Certo? Então, vamos lá. Menos 8 sobre 3. Então, aqui vai ficar menos 8. Não olhem, não liguem muito para a letra. Menos 8 sobre 3. Prestem mais atenção na explicação. Menos 8 sobre 3. E aqui em cima, professora, quem vai ser? Vai ser 22. Vamos pegar mais 26. Então, vai ficar 22. É isso que eu quero que vocês façam, esse destrinchamento. 22 mais 26. 22 mais 26. E aí, turma, lembrem do seguinte. Vocês sabem quando nós temos esse tipo de divisão, uma divisão, outra divisão, vai fazer o quê? Orelhinha, orelhão, não é isso? Vai ser esse vezes esse, fica aqui embaixo, e esse 3 vezes isso aqui tudo fica lá em cima. Só que, como nós temos os nossos denominadores nas duas divisões, eles são iguais, ó. O denominador dessa divisão, quem é? 3. O denominador dessa divisão, quem é? 3. Então, como eles são iguais, a gente pode estar cancelando, certo? E aí, vai fazer 22 mais 26, que vai dar 48. E aí, vai ser 48 dividido por quanto? Por menos 8. E aí, 48 dividido por 8 vai dar quanto? Menos 6. Certo? Por isso que o meu Y1 foi menos 6. Então, percebam que daqui, eu não já pulei pra cá menos 6. Eu fiz essa partezinha aqui, tem isso aqui por trás. É isso que eu quero que vocês façam no Y2. Só que aqui eu já fiz com mais, e agora vocês vão fazer com quanto? Com menos. E aí, vocês vão chegar nesse resultado aqui, 1 sobre 2, certo? Achei o meu Y1 e achei o meu Y2. Vou agora substituir. Substituir na onde, professora? Substituir aqui, ó, no meu X. No meu X, né? Menos 22, menos 4Y sobre 3. Vou estar substituindo aqui. O valor do meu Y1 foi menos 6. Não foi? Então, vai ficar menos 22, ó, daqui. Menos 4 vezes menos 6 dividido por 3. Resolvendo essa continha, eu vou achar quanto? 2 sobre 3. Certo? O meu Y2 foi 1 sobre 2. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Menos 22, menos 4 vezes Y. Quanto é o meu Y? 1 sobre 2 dividido por 3. Resolvendo, eu vou encontrar quanto? Menos 8. Certo? Entenderam? Ótimo. Então, eu quero que vocês façam, gente, essa partezinha aqui toda destrinchadazinha até chegar. Se por algum acaso vocês não conseguirem, aqui tá a resposta, né? Vocês foram destrinchar e se engancham, vocês podem estar me perguntando, tá certo? Que aí eu respondo pra vocês. A depender, se for muita gente com a mesma dúvida, aí eu faço uma aula explicando essa partezinha aqui, que é de conta, mesmo que vocês já sabem fazer, tá? E aqui eu tô grifando os resultados. E aí, na página 128, nós temos um quadro de Mona Lisa, né? Sim, matemática e arte, sim, sim, sim. Leonardo da Vinci, ele nasceu em 15 de abril de 1452, na cidade toscana de Vinci.
localizada no vale inferior do rio Arno, território de Florença, Itália. Além das pinturas, Leonardo também procurou respostas para questionamentos relacionados ao universo, fazendo uma junção entre ciência e arte. No ano de 1490, fez alguns trabalhos relacionados à ótica, no intuito de melhorar o uso de sombra, contraste e perspectiva, perspectivas que nós estudamos na aula presencial, e estudos como geógrafo e geólogo, para conferir mais realismo às suas paisagens. Leonardo da Vinci ele faleceu em 23 de abril de 1519. Uma de suas obras mais famosas é o quadro Mona Lisa, que atualmente fica exposto no Museu de Louvre, em Paris, na França. O quadro, pintado entre 1503 e 1506, tem uma área de 4.081 centímetros quadrados e o perímetro de 260 centímetros. Baseando-se nas informações apresentadas no texto, determina as dimensões do quadro Mona Lisa. Então, o quadro Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, ele foi pintado óleo sobre óleo entre 1503 e 1506. Mas o que é que a minha questão quer? A pergunta quer saber quais são as dimensões. Então, ele quer saber, quanto é que mede esse pedaço aqui, vou chamar de X, certo? Poderia chamar de qualquer letra, mas eu vou chamar de X. A minha base e quanto é que mede a minha altura, que eu vou estar chamando de Y. Chamei de X e chamei de Y porque são, às vezes vocês já estão acostumados para esse conteúdo, mas poderia ser qualquer letra, viu, turma? Coloquei novamente aqui a pergunta para facilitar. Ele quer saber determinadas dimensões. Eu sei que a área é 4.081 centímetros quadrados. E aí, para isso, eu vou precisar saber qual é a fórmula da área de um retângulo. Ali é um retângulo, então é quem? Base vezes altura, ou seja, x vezes y. Vai dar quanto? 4.081. E o perímetro, que é o que? O perímetro? A soma de todos os lados. Então, turma, aqui é y, aqui também é y. Certo? Aqui é x, aqui também é x. Então, vou fazer o quê? Eu vou somar, x mais y mais x mais y, que vai ter que dar 260. Como eu tenho dois lados, então vai ficar o quê? 2x mais 2y igual a quanto? A 260. Então, vamos lá. Montando o meu sistema de equação. X vezes y, que é a fórmula da área de um retângulo, base vezes altura, x vezes y igual a quanto? 4.081. E a outra foi quem? 2x mais 2y, porque é o perímetro, igual a 260. Mais uma vez, nós iremos estar resolvendo utilizando o método da substituição. Então, eu vou substituir aqui, nessa equação aqui, vou isolar o meu y. Então, eu fiquei com 2y é igual a 260. 2x está mais, passar para o outro lado, menos 2x. Então, y é igual, se 2 está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, 260 dividido por 2, 130. Menos 2x dividido por 2 vai dar quanto? Menos x, que vai dar menos 1. Então, como a gente não precisa colocar 1, que é um fantasminha, fica só o x. Pronto, Agora, eu vou fazer o que, turma? Vou substituir esse valor, que eu já encontrei, que é o valor do meu y. Deixa eu pegar o marca-texto aqui. Vou substituir aqui esse valor aqui, que é o valor de y. Eu vou estar substituindo nessa equação aqui, na minha primeira equação. Vou estar substituindo aqui na minha equação, ok? Então, vai ficar o seguinte, Deixa eu pegar aqui a caneta. Peguei. X, que é o meu x aqui, que multiplica y. Quem é o meu y? 130 menos x, igual a 4.081. Então, o que foi que eu fiz? No lugar de y, eu botei quem? 130 menos x, que foi o que eu achei quando eu isolei. Então, estou substituindo, por isso que é o método da substituição. X que multiplica 130 menos x igual a 4.081. Tranquilo, agora eu vou aplicar o quê? Distributiva. X vezes 130 vai dar 130x. X vezes menos x vai dar menos x ao quadrado, igual a 4.081. Sim, professora, a senhora falou que dava menos x ao quadrado e aqui está mais x ao quadrado. É porque ele multiplicou toda a equação por menos 1. Por que ele multiplicou toda a equação por menos 1?
para o x ao quadrado ficar positivo. Certo, professora? Se eu não lembrasse, se eu não multiplicasse tudo por menos 1, não tinha problema, ia dar certo do mesmo jeito. É porque aqui ele multiplicou, mas não tem problema. Aqui nós temos uma equação do segundo grau, então vamos aplicar Bhaskara. A igual a 1, B igual a menos 130 e C igual a 4.081. Então, delta é igual a quem? B ao quadrado, que foi menos 130, menos 4AC. Fazendo os cálculos, nós vamos encontrar delta igual a 576. E aí, vamos achar o nosso x1 e o nosso x2. Vamos lá para a fórmula do x. Vai ser quem? Menos B. Como B é menos 130, então fica mais 130. Que a fórmula é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, o meu x ficou 130, que é o meu B, mais ou menos, quanto é a raiz de 576? 24, sobre 2. Então, o meu x1 vai ser, e aqui, mais uma vez, ele só fez resolver, ó, 130 mais 24, dividido por 2, 77. Aí, 130 menos 24, dividido por 2, 53. Então, achei o meu x1 e o meu x2. Quando eu acho o meu x1 e o meu x2, eu venho e substituo na minha equação, na qual, nessa daqui, ó, no y, para eu encontrar quem é o meu y. Y vai ser igual a 130 menos x. Quem foi o meu x1? 77. Então, 130 menos 77, 53. E o meu x2, ó, 130 menos 53, que vai dar 77. Então, as minhas dimensões, 53 e 77. Essas são as minhas dimensões. Bom, e aí eu vou deixar essa atividade aqui para vocês fazerem, certo? E qualquer coisa vocês podem estar perguntando. Vou explicar como é que faz. Ó, terceira questão na página 128. E quem não tem um livro também vai fazer, porque além de estar aqui no slide, eu vou estar deixando disponível esse material em PDF. Então, quem não tem um livro dá para copiar e fazer atividade sim. A solução de um sistema de equações de segundo grau também pode ser representada em um plano cartesiano. Por exemplo, indicamos um sistema cujas soluções são os pares ordenados menos 3 e 6, 1 e 4, pelos pontos A e B, respectivamente. Então, turma, observe o seguinte. Quando eu estou falando no plano cartesiano, eu vou ter um x e vou ter um y. Aqui o meu eixo x, o eixo deitadinho, e o eixo y, o eixo em pé. E aí, vamos pegar esse ponto A. Quem é o meu ponto A? É representado pelas seguintes coordenadas, menos 3 e 6. Então, meu x sempre vai aparecer primeiro o valor de x, sempre assim, gente, nessa ordem. Primeiro é x e depois é y. Então, primeiro vai aparecer o valor de x. Quem é o meu x? Menos 3, ó. Então, vamos lá, x igual a menos 3, tá aqui, ó, vai estar por aqui. E o meu y é quanto? 6. Então, ó, vou vir aqui, ó, o meu y e liguei, ó, o meu y é 6. Então, é o meu ponto A, eu tenho como solução essa. O meu x é menos 3 e o meu y é 6. O meu ponto B, eu tenho como solução o meu x ser 1 e o meu y ser 4. Ó. X é 1, ó, tá vendo 1? E y é quanto? E y é 4, ó. Tá aqui o meu ponto B. Estão vendo, ó? O meu ponto B aqui. Tranquilo? Então, a questão que vocês façam? Vocês vão resolver cada uma dessas equações aqui, desse sistema de equações, e vão encontrar os valores. Por exemplo, digamos que uma das soluções dessa equação aqui seja o ponto C, ou seja, x seja menos 5 e y seja 3. Então, aqui vocês vão botar C, por exemplo, C, e o outro, digamos que seja J. Então, uma das soluções seja menos 5, ou x igual a 3, e o y igual a menos 5. Então, aí vocês vêm aqui e colocam aqui C e J, por exemplo. Mas para vocês saberem qual vai ser a resposta, vocês têm que resolver o sistema de equação, ver qual vai ser a solução dessa forma aqui e procurar no plano cartesiano e aqui colocar apenas a letra, certo? E aí vocês podem estar utilizando o método de substituição, o método da adição. Eu vou estar dizendo para vocês já aqui qual vai ser o método aconselhado que vocês podem estar utilizando. Nesse caso aqui, vocês vão estar utilizando o método da substituição. Então, substituam aqui nessa equação. Nesse daqui, o método da adição, ó, vocês já podem cancelar, simplificar.
certo? Nesse caso aqui, ó, esse 3y ele vai passar para cá, na verdade, ele já tá isolado, então é só substituir aqui. Então, método da substituição, o seu x já tá isolado bonitinho. E nesse caso daqui, o y também já tá isolado, é só substituir. Tranquilo? Então, é isso, certo? E aí, nós terminamos o nosso capítulo 4 do módulo de vocês, que foi essa parte de equações de segundo grau, né? Nós estudamos, né? Neste capítulo, estudamos as equações de segundo grau, como uma incógnita, suas resoluções, as relações entre o discriminante e a quantidade de raízes e a resolução do sistema de equações. Então, nós iremos relembrar cada uma dessas informações. Então, vocês irão também estar respondendo essa parte aqui do que eu estudei, como se fosse um lembrete para relembrar mesmo, uma revisãozinha do que a gente viu. Então, por exemplo, ó, uma equação do tipo ax² mais bx mais c igual a 0, em que a é diferente de 0, é chamada de equação do... Se botam aqui, por exemplo, segundo grau, vocês vão colocar aqui segundo grau. E assim vai. Aqui o método, fatoração, aqui você vai resolver e vai dizer qual é o valor de x. Completar quadrado, vai resolver completando quadrado, vai colocar aqui o valor de x, a fórmula resolutiva, vai botar o valor de delta, o valor de x1 e o valor de x2. Aqui é aquela parte da quantidade de raízes de acordo com o discriminante. Vocês vão colocar os valores. E por último, conteúdo que a gente estudou, né? Acabamos de estudar. Uma das maneiras de resolver um sistema de equações é usando o método da... Podemos representar a solução do sistema no plano cartesiano. Então, só vocês responderem para estar dando essa relembrada. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.